Hoje gostaria de falar um pouco com vocês sobre a palavra de Deus, porque esse mês a igreja aqui no Brasil comemora como o mês da Bíblia, né? Mas por que que nós lembramos esse mês de setembro como um mês dedicado à Bíblia? São Jerônimo, muito bem. Porque nesse mês nós celebramos São Jerônimo, como a Paula falou. E São Jerônimo, ele é grande santo que traduziu a Bíblia dos originais para o latim. E ele dedicou a vida toda dele a isso. Inclusive ele foi morar em Jerusalém, foi aprender hebraico com um rabino e passou 12 anos lá aprendendo hebraico. Bom, nem é tão difícil assim, mas ele queria perfeito, né? E o rabino era bem exigente e dizem que ele teve que cortar os dentes, serrar os dentes para poder pronunciar direito certas palavras que ele não estava pronunciando direito. Nesse mês também, talvez a gente não saiba, mas no dia de São Jerônimo morreu Santa Teresinha. Só que como ela morreu no dia de São Jerônimo, então o dia dela passou para depois, né? E Santa Teresinha, ela era devota de São Jerônimo. Conta-se também que ela trazia um escapulário dentro do hábito com um trecho da Bíblia, porque ela era muito devota de São Jerônimo e também da Palavra de Deus. Então, primeiro, a Palavra de Deus sempre foi, né, a Bíblia, a Palavra de Deus sempre foi o centro da igreja. Essa acusação falsa, mentirosa, né, dos protestantes de que a gente não ama a Bíblia. Como pode? Se na missa a gente tem não sei quantas leituras, tem 2 evangelhos, tem um monte de coisa. Então, não tem cabimento. A verdade é que o livro escrito, ele era de difícil acesso, porque era escrito à mão. E na Bíblia, quantos livros tem? 73. Então, imagina escrever à mão 73 livros, né? E não é escrito com caneta esferográfica, né? Escrito num pergaminho ou num papel especial. Para fazer esse papel era também artesanal, demorava um tempão, tinha que prensar esse papel, a tinta e não sei o que, aí tinha uma pena mesmo de ganso furada, botava tinta, não sei o que, se manchasse tinha que fazer de novo, né? Então eram os monges responsáveis por isso, né? Que se dedicavam a isso. Passavam a vida copiando uma Bíblia, né? Então imagina, não dá para os fiéis, que nem os crentes, botar a Bíblia debaixo do braço. Mas a Bíblia, ela foi escrita nas paredes da igreja, através das imagens. É porque aqui nós não temos muita tradição, aqui que eu digo no Brasil. Mas quando a gente vai nas igrejas da Europa, por exemplo, nas igrejas mais famosas, mais antigas, tudo respira a palavra de Deus, a Bíblia. Lá em Veneza não, em Pisa, na Itália, né? Não tem aquela torre, todo mundo olha para a torre. Eu vou contar para vocês que a torre é a cor mais feia de Pisa, o mais bonita é a igreja, que ninguém nem sabe, o batistério. O batistério é lindíssimo. Então tem, Pisa é uma diocese, né? Então, lá na frente tem o batistério. Depois aqui tem a catedral, né, que é a igreja, e ao lado a torre do sino, que tombou um pouquinho e está lá tombada até hoje, né, tortinha assim. Bom, o que ninguém nunca comenta, porque o pessoal só fala da torre, que é, como eu disse, a coisa mais feia que tem, mais feia entre aspas, né, a menos bonita, né, feia ali não tem nada, né, feio sou eu. Então é o batistério que fica lá na frente. Então, por que o batistério está lá depois, né? Porque até o ano 1000, por aí, ainda tinha muitas conversões de pessoas adultas, mas se batizava também sempre crianças. Mas a igreja dava muita importância ao sacramento do batismo. Claro, né? Não é que deixou de dar importância, mas a importância também litúrgica muito forte. Porque o batismo é aquilo que torna a pessoa filho de Deus. Então a pessoa se preparava muito para ser batizada, se ela fosse adulta, né? E bom, se fosse criança não precisava. Mas o batismo, principalmente na catedral, né, ele era feito pelo bispo na vigília pascal. Como a gente vê, né, a bênção da água batismal na vigília pascal. Então ele era feito lá fora. Por quê? Porque quem não é batizado não pode entrar na igreja. Entendeu? Então quem não é filho de Deus
não pode assistir a missa. E para ser batizado tinha que ser uma coisa muito séria, né? Então, era uma coisa muito linda esse batismo. Porque ele era feito lá no batistério, e eu estou falando, mas não estou descrevendo o batistério, né? Então, o batistério é uma construção redonda, muito alta, tem uma cúpula lá em cima e 2 portas gigantes, enormes, né? As portas de madeira e aqui no portal, né? Ao redor da porta, em forma de ogiva, assim, todo talhado em pedra. Então, se você chega perto da porta, só a porta, os umbrais lá, não sei como é que chama aquilo, né? Que negócio fica assim ao redor da porta. A Bíblia está toda ali. Então os cristãos, né, daquela época, eles foram desenhando, né, desenharam a história da salvação todinha na pedra, nesse portal, além das figuras que tem na própria porta. Então as igrejas, os afrescos, as pinturas, né, tudo remetia à palavra de Deus. O Antigo Testamento e o Novo Testamento. E é lindíssimo para quem entende, né? Porque não é muito fácil entender essas coisas. Bom, nós somos uma igreja muito jovem. Eu não entendia isso até quando eu fui morar lá na Itália. Eu não entendia isso, né? E aí lá eu entendi. Porque, por exemplo, a minha casa paroquial, eu era vigário, tinha sido construída no século 12. A igreja, ninguém sabe quando foi que foi construída. No século 12, gente, o Brasil não existia ainda. Ainda ia demorar 400 anos para descobrir... Não, 12, 13, 14, 15, 16... 400 anos para descobrirem o Brasil. Né? Então, assim, você vê que a gente que é brasileiro, a gente gosta muito de novidade, né? Parece que a novidade é que é bonito. E não é assim. Porque nós somos herdeiros de uma tradição, não é do Padre Zé Paulo e do Monsenhor Francisco. A tradição de 2000 anos. A gente não faz ideia do que é uma tradição de 2000 anos. Então, quando a gente anda num lugar onde cristãos viveram, celebraram a missa, assistiram a missa há 1.700 anos atrás, né? 1.700 anos atrás, 1.800 anos atrás. É uma coisa incrível. Então, por exemplo, nas catacumbas, né? Então, os cristãos na época da perseguição, nos primeiros séculos, eles costumavam celebrar a missa em catacumbas. O que eram as catacumbas? Eram túneis subterrâneos onde se enterravam os mortos. Existem em Roma 30 quilômetros de cavernas, tubos, né, de buracos no chão, que ninguém entra, né, são proibidos, mas alguns espaços são abertos. E a visitação dos turistas, né, dos fiéis, na verdade, dos peregrinos. Então, tem, por exemplo, Catacumba de São Calixto, Catacumba de Santa Domitila, aí tem o nome do santo que está enterrado ali. Então, uma vez eu fui numa catacumba, e aí eu vi o local lá aonde ele celebrava a missa. Mas uma das coisas mais impressionantes a catacumba, como eu falei, é uma caverna, né? Não é uma caverna, na verdade é um túnel, né? Então, assim, na parede, guardada assim com acrílico, assim um pouco mais acima no teto, uma imagem pintada de Nossa Senhora. Então, assim, a gente vê, nossa, a gente não inventou as coisas. Nós não inventamos os nossos dogmas, nossa fé. A gente recebeu. Né? Às vezes vem um pouco de preocupação, assim, né? Porque a gente vê tanta coisa errada por aí, né? E aí acho que é Deus que me ilumina para pensar o seguinte: a igreja viveu 2000 anos sem mim. E ela pode viver mais 2000 anos sem mim. Então,
toma conta, que é o Espírito Santo, ela não vai acabar, não vai se destruir, não vai, né? As coisas não vão se dissolver. Agora, cada um de nós deve fazer a sua parte, né? Então, a igreja sempre preservou a Bíblia na liturgia e nas artes, né? Nas pinturas, nas esculturas, né? Então, falava para o povo. O povo era analfabeto. Ah, que coisa ruim! O povo é analfabeto. Gente, existiram reis que não sabiam ler e escrever. Sabia? Reis, rainhas, princesas que não sabiam ler e escrever. Então não era coisa do outro mundo ser analfabeto. Era o normal, tá? Para que ler e escrever se não tinha livro? Então ler e escrever era uma profissão, né? Para quem fosse fazer um documento, para quem fosse trabalhar copiando livro, mas não tinha livro. Ler e escrever para quê? Não tinha livro, não existia livro porque não existia a imprensa, né? A imprensa foi inventada 1517, por aí, 1500 e alguma coisa lá. Bom, cultura quase inútil. Então, quando a palavra de Deus foi se tornando mais acessível, o livro, surgiu um problema. Porque ao mesmo tempo que a palavra de Deus ficou... O livro, né? O livro. Porque a palavra de Deus sempre foi acessível. Porque a palavra de Deus é Jesus. A palavra de Deus a gente bota debaixo do braço. Isso aqui é um livro. Isso aqui é a Bíblia. A palavra de Deus é Jesus. Et verbum carum facto est. E o verbo, a palavra, se fez carne. Et habitavit in nobis. E habitou entre nós. Então não tem nada a dizer que a palavra de Deus é a Bíblia. A palavra de Deus é Jesus. Então Jesus está presente na igreja, nos seus pastores, nos sacramentos, na tradição e na Bíblia. Mas dizer que a palavra de Deus é um livro, é blasfêmia. A palavra de Deus é Jesus. O livro contém a palavra de Deus. É digno de veneração. Poderia até ser guardado em um local muito especial. Contém a palavra de Deus. Não é um livro qualquer. Não é a mesma coisa do livro de química, física, biologia, matemática ou literatura. Não. É um livro sagrado. Muito importante. E porque ele é sagrado, ele deve ser usado e lido com respeito. O que acontece? Lá no século XVI, surgiu a Revolução Protestante. Ao mesmo tempo que surgiu a imprensa. Então os livros começaram a ser mais acessíveis, porque não era mais escrito à mão. Agora tinha máquina, né, de prensa para imprimir os livros. Então ficava mais acessível, acredito que não de imediato, mas começou a ser mais acessível. E a heresia luterana, pior, ele tinha 5 heresias maiores, né, que ela chama os 5 sola, né, que é somente. Então uma delas, que é talvez uma das piores de todas, é somente a escritura, né? A escritura, o livro, é a única fonte de fé. Eu diria que a partir daí eles começaram a profanar a palavra de Deus, né? Porque já que é um livro sagrado, eu não posso pegar e interpretá-lo. Eu não tenho essa autoridade. Quem sou eu, meu Deus, para interpretar a palavra de Deus? Isso é autoridade dada a Jesus, dada por Jesus à sua igreja. A igreja, que é muito maior do que eu, como eu disse, passaram-se 2000 anos e eu não existia. E a igreja sempre existiu e continuou santa com pecadores, né? A igreja é santa com pecadores, né? E ela vai continuar existindo, santa com pecadores, né? Então, eu não faço muita diferença não, né? Eu acho. Mas faz, né? Mas é como uma pecinha desse universo que Deus deixou, né? Primeira coisa, por que eu falei tudo isso lá do começo? Para a gente entender que nós católicos sempre amamos a Bíblia. A palavra de Deus, não o livro. O livro não existia. O livro físico. Existiam manuscritos, escritos à mão, que eram enrolados no começo, né? Lá na época de Jesus, os livros eram enrolados. Então, para você abrir um livro, você tinha que desenrolar o rolo. Então, as bibliotecas eram que nem coisa de vinho. Tinha uns buracos, a pessoa tinha os rolos. Procura aí o livro, não sei das quantas. Aí tirava o rolo, aí abria para achar. Por isso
que lá na sinagoga de Nazaré, quando Jesus foi... Tem uma passagem que diz, Jesus chegou na sinagoga e desenrolou o livro e leu. Então, Jesus leu a palavra que era uma profecia dele mesmo. Mas depois, os livros começaram a ficar mais práticos, né, em forma de páginas, mas eram sempre pergaminhos, feitos no couro, né, tratado depois no papel, mas sempre feito, como eu falei, de forma artesanal. Então, mas a igreja sempre preservou. Aliás, ela é responsável, a igreja é responsável por preservar a palavra de Deus até hoje, né? Os manuscritos mais antigos estão conosco, né? Lá no Museu do Vaticano, né? Estão conosco. Os mais antigos possíveis da Bíblia, né? Então, nós católicos, tá? Então, como é que nós lemos a palavra de Deus? Já que a gente não pode interpretar. Por que a gente não pode interpretar? É porque a igreja proíbe? Não, é porque a gente não tem capacidade. Ah, padre, mas se eu estudar bem muito, não é questão de estudo, é questão de mandato de Deus. É que nem um colega meu seminarista, ele é padre hoje. Quando ele era seminarista, aí ele morava na roça e tinha que ir para a cidade para missa com o bispo. Isso era no período de férias. Aí, estava pedindo carona. Aí passou. Ele era altão assim e tinha um jeito um pouco de mais velho. Aí passou um carro numa senhora e um senhor numa caminhonete. Aí, o senhor vai para a cidade? Aí ele entrou. E ele bem sério assim, né? Porque o pessoal deve estar achando que eu sou padre. Aí falou assim, o senhor é padre? Aí ele falou, estou em preparação. Aí, quantos anos você se prepara para ser padre? Aí ele disse, 7 anos. Eu acho que é bem 8, né? Aí a mulher, Ave Maria, 7 anos para aprender a celebrar a missa. Rapaz, se for só para celebrar a missa, bastava assim uns 2 meses, né? Então não é saber, eu posso saber, ser muito inteligente, né? Eu posso saber grego, hebraico, latim, cuspir, essas línguas tudinho aí. Mas eu não tenho o mandato de Jesus para interpretar a Bíblia, essa é a questão, né? Porque se fosse para cada um interpretar a Bíblia da sua cabeça, a gente ia ter uma igreja para cada cabeça. Igual aos protestantes, né? Tem uma igreja para cada cabeça. Então, uma diz uma coisa, outra diz outra, outra diz outra. Acho tão engraçado. Eles falam assim, só tem que seguir a Bíblia, né? Para seguir mais nada. O erro dos católicos é seguir a tradição e o magistério. É para seguir só a Bíblia. Eu digo, e por que vocês seguindo só a Bíblia, cada um diz uma coisa diferente? Não é só a Bíblia, então era só ler. Não, por quê? Porque cada um interpreta de um jeito diferente. Então você vai ter de tudo, né? De tudo que é jeito. Crente de tudo que é jeito, né? Protestante de tudo que é jeito. Então, tá. E nós católicos fazemos o que então? Primeiro, nós ouvimos a palavra de Deus na missa, na pregação do padre. Nós ouvimos a palavra de Deus. Então, primeira coisa importante, eu não preciso ler. Até porque Nosso Senhor não ia... Veja só como isso soaria muito ruim. Nosso Senhor ia dar uma graça somente a quem fosse alfabetizado? Negócio mais elitista esse, né? E as pessoas que não soubessem e que nos países onde não tivesse a Bíblia traduzida naquela língua? Como é que é? Quer dizer que a graça de Deus vem só para quem é alfabetizado? Que maluquice é essa? Não faz sentido. Quer dizer que uma senhorinha que já nem vê direito, não consegue ler, perdeu a graça de Deus? Uma criança que não é alfabetizada ainda, não tem? Não. A palavra de Deus é para ser ouvida. E ela foi por séculos ouvida. Jesus não escreveu nada. Os apóstolos foram escrever 30 anos depois que Jesus tinha ressuscitado. Então a palavra de Deus era o quê? Falada. Então Pedro chegava e dizia: tem uma história de Jesus para contar. Teve um dia que a gente estava num barco
eu fico imaginando São Pedro contando as histórias. Era ele, né? São Tiago, São João. Eu estava lá aos pés da cruz. Eu vi quando o soldado lançou, né, com a lança, e as crianças assim olhando para o São João. Como foi? Como foi? E ele contando. Jorrou sangue e água. Nossa! Você escutar da pessoa que viu, né? E aí depois, os apóstolos fizeram discípulos. Ainda não tinha Bíblia. E esses discípulos fizeram outros discípulos, outros, né, bispo que ordenou padre, e outros que se tornaram bispo, ordenaram outros padres, na linguagem de hoje, assim, né? Então, inclusive um dos escritos mais antigos, não sei se é São Policarpo, ele foi discípulo do discípulo de um apóstolo. Ou seja, eu estou escutando alguém que escutou da boca de um apóstolo. Nossa, que coisa, né? E ele começou a escrever algumas coisas. Os padres da igreja, né, alguns da primeira geração, eles ouviram, eram quase de primeira mão. O apóstolo falou para alguém, o discípulo que viveu com o apóstolo, formado pelo apóstolo, e depois contou: olha, eu ouvi de São João, que conheceu Jesus pessoalmente, tal e tal e tal coisa. Olha, eu ouvi de São Pedro, tal e tal coisa. Né? Muito lindo isso, né? Então, nós, como eu disse no começo, nós sabemos que a palavra de Deus é Jesus, e a Bíblia contém a palavra de Deus, então eu tenho que me aproximar da Bíblia como eu me aproximo de Jesus. Com respeito, com humildade e querendo receber dele o que é que Deus tem para me falar ao meu coração. Então, eu não sou o mestre que vai interpretar a Bíblia e sair ensinando para todo mundo. Não, eu quero saber o que Deus tem para me falar. Só que, atenção, isso não quer dizer que é uma adivinhação, né? Peraí, deixa eu ver o que Deus tem para falar para mim. Aí, nada, porque aqui apareceu a imagem de São João Batista batizando Jesus. Deve ser porque eu tenho que renovar o meu batismo. Então, nos séculos passados, os monges que tinham essa missão tão bonita, né, de transcrever, de escrever, de copiar a Bíblia, então ficavam copiando horas e horas, meses, anos, copiando, né? Não só a Bíblia, mas outros livros que a gente tem hoje, foi graças a eles que foi preservada, né? Então, nós, quando nos aproximamos da palavra de Deus, eu já vou terminar, nós devemos ter esse respeito. É um livro sagrado. Aqui contém a palavra de Deus. E mesmo no Antigo Testamento, que nós não seguimos mais o Antigo Testamento, a não ser naquilo que não contradiz com o Evangelho. O Antigo Testamento, como dizia São Jerônimo, todo ele fala de Jesus, de uma forma ou de outra. É uma profecia de Jesus. É claro, a gente não consegue interpretar assim nos mínimos detalhes, mas ele diz, toda a Bíblia remete a nosso Senhor Jesus Cristo, né? Vai falar de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas para terminar, o que eu queria deixar para a gente como tarefa de casa, né? Eu contei para os jovens, sexta-feira, que quando eu era adolescente, assim com os meus 15 anos, eu comecei a ler muito a Bíblia. Mas eu li assim muito, eu gostava muito de ler. E foi graças a essas leituras que muitas coisas eu sei, não aprendi no seminário, eu aprendi lendo mesmo a Bíblia naquela época. Mas antes disso, lá em casa, tinha uma Bíblia grande assim, dessa grossura, um livrão assim grande, que era a Bíblia dos Jovens. Bom, um livro antigo, né? Eu era criança, o livro já era velho, então dá para entender que devia ser dos anos 50, não sei. Ela era toda ilustrada e a letra bem grande assim, então o livro era grande porque tinha muita figura e tinha letra grande. E foi nesse livro que eu aprendi as histórias da Bíblia. E eu acho que fico pensando, será que porque para mim era tão óbvio,
Mas eu fico pensando, será que os cristãos, os católicos, de modo geral, conhecem as histórias da Bíblia? Todas as histórias da Bíblia, toda a história da salvação, né? Por que não se fazem coisas boas assim, né? Porque antigamente, então, eu era criança e dava para ler aquele negócio, e era uma leitura muito gostosa. Então ali foi que eu aprendi de Adão e Eva, Caim e Abel, né? Depois Arca de Noé, né? O dilúvio, como é que Deus destruiu o mundo, aquela história, né? Depois Abraão, Isaac, Jacó, José do Egito, as 10 pragas, a passagem do Mar Vermelho, a aliança do Monte Sinai, das tábuas da lei, depois a entrada, as quedas da muralha de Jericó, né? A entrada na Terra Santa, passagem pelo Rio Jordão, a queda da muralha de Jericó, as guerras contra os filisteus, Sansão, aí aqueles nomes mais conhecidos, né? Sansão, Dalila, Débora, Judite, Esther, o que é que elas fizeram, né? Essas mulheres, esses homens também importantes. Aí chegava no rei Salomão, porque não, antes você tinha os juízes, aí tinha a juíza, né? A juíza Débora, aí tinha Sansão, que era juiz, né? Os juízes. Depois o povo pediu um rei, então veio o rei Saul, depois de Saul, Davi e Salomão. Aí os reis, então alguns reis assim, claro, nada muito detalhado, né? Mas só aquelas principais histórias, né? Os macabeus. Por exemplo, a história dos profetas, né? O profeta Eliseu, nossa, é bonita. O profeta Elias, depois Eliseu. Então, o desafio de Elias é muito legal isso, gente. O desafio de Elias aos 400 profetas de Baal. Nossa, muito legal. Muito bonita essa história, né? Então, porque Elias ou Eliseu, agora estou misturando os dois. Então, que ele queria provar que Deus é o Deus verdadeiro, né? E os profetas de Baal, né? Os sacerdotes de Baal, dizendo, não, Baal é que é o Deus verdadeiro. Então vamos fazer um desafio aqui para ver qual é o Deus que atende, né? Então construiu aquele altar de pedra, imagina um espetáculo aquele negócio, né? Um altar de pedra, e botou lá um animal morto em cima, e vamos agora invocar a Deus. Vocês começam invocando Baal, depois eu invoco o Deus, e vamos ver qual é o Deus que atende a oração. O que atender a oração é verdadeiro. E aí, mas é muito, muito engraçado assim a passagem, porque o profeta fica zombando dos sacerdotes de Baal, né? Levanta os braços para lá e para cá, vem, Baal, vem, né? Desce fogo do céu, Baal, desce por aqui o tempo todo, né? Fazendo dança aí, pula e aí depois eles começaram a se cortar. Chegaram aí, pegaram uma espada, Baal, eu ofereço meu sangue, e se cortar todinho. E aí o profeta, o Elias, né, falou assim, grita mais, a ver que Baal está ocupado. E ele, quando deu assim 5 da tarde, tá bom, agora passou o dia todo, tá bom. Agora eu vou chamar o nosso Deus, vamos ver, né? Aí foi muito legal, porque ele assim, bom, cava ao redor do altar uma vala e enche d'água. Bota a água no altar e enche d'água, molha a lenha até transbordar. Enche d'água, né? Para mostrar que Deus é poderoso. Ele encharcou, né? O altar, a lenha, o animal lá que estava no ouvido, sabe o que era? Uma vaca ali, cheio d'água. E aí mostra, Senhor, que Tu és o Deus verdadeiro. E aí desceu o fogo do céu e consumiu não só o animal, mas a lenha, as pedras, e consumiu, tocou fogo também nos profetas de Baal, tudinho, o fogo, a labareda pegou eles, tudinho. O que escapou, eles acabaram de matar os desgraçados. Mas é muito legal, né, conhecer essas histórias. Então, assim, como a gente não conhece essas histórias da palavra de Deus, né? Porque isso também vai alimentando a nossa fé. As histórias do rei Davi, por exemplo, Davi e Golias, nossa, muito, muito bom, né? Porque Davi é muito bom, porque você vê assim também
a virilidade daqueles homens de Deus, né? Por exemplo, o profeta Elias, um caba macho, né? Mas o Davi era melhor ainda, porque Davi era um rapazinho, né? Rapazinho, lourinho assim, ruivo. Diz lá, a Bíblia diz que ele era bonito, ele era ruivo, não sei o quê, bonita aparência. Um rapazinho, sei lá quantos anos ele tinha. E viu aquela cena, né, dos filisteus, né, do Golias. Então, por que tinha aquela cena, né, aquela história? É o seguinte, na antiguidade, para não ter uma carnificina, porque as guerras não eram com armas, era com espada, com flecha, né? Então, guerra é carnificina, então todo mundo ia sair, né? Então, para não ter uma carnificina, os reis, né, os chefes, eles combinavam o seguinte: manda o teu melhor guerreiro, eu mando o meu melhor, quem vencer, vence a guerra. Aí a gente evita de matar esse monte de gente, né? Então, os filisteus, né, eles tinham esse homenzarrão, né, o Golias, que parecia um bicho, né, parecia um monstro, né? Assim, devia comer assim, 10 quilos de carne por dia, assim, era um brutamontes, né, fortão lá, carregando uma armadura. E ele vinha, então tinha a linha, né, de batalha de um lado, um espaço, e a do outro que estava lá. Então ele vinha, ele saía, ia para o meio e começava a blasfemar contra Deus, né, dizer, por quê? Veja, porque esses povos religiosos, todos eram religiosos, mas o Deus verdadeiro estava com Israel, mas os outros, eles tinham deuses que eles acreditavam que esses deuses seguiam eles nas batalhas, né? Então quem fazia vencer a guerra era o Deus que ajudava eles. Então Golias vinha e dizia: esse seu deusinho aí, que não tem nem imagem dele, esse seu deusinho aí, não sei o que, aí começava a xingar. Esse povo fraco, não sei o que, e começava a xingar. E aí esse rapazinho, né, chamado Davi, não aguentou. O cabo era assim, ele matava leão, ele matava mesmo, né? Então ele chegou assim: quem é você? Quem é que ousa profanar o nome de Deus? Ele não se aguentou de ver aquilo, né? Ele ficou irado. Eu vou. Um rapazinho. Não, eu vou. Os outros guerreiros tudo com medo, os homens tudo fortão, tudo treinado, tudo com medo. Eu disse: vocês são um bando de frouxo. Eu vou enfrentar. Ele não vai falar mal de Deus, porque ele está confiando nas armas, mas eu vou em nome de Deus vencer ele. É muito bonito, porque Davi fica, você vê a fúria de Davi fica indignado e disse: não tenho medo dele não, porque eu vou em nome de Deus. E assim, quando você lê essas histórias, e é assim que o católico deve ler a Bíblia. Eu devo pensar, por exemplo, nessa história aqui de Davi e Golias, ou aquela história de Sansão. Eu falei na outra catequese, né, a história de Sansão, das tranças, não sei o que, lembra? Então, eu devo pensar: quem é Davi? Quem é Golias? Na minha vida, eu sou quem, né? Eu sou aqueles soldados morrendo de medo? Eu sou Davi corajoso? Ou na minha vida tem um Golias maior do que eu? Será que esse Golias para mim é o demônio? É o meu pecado de estimação? Pode ser meu pecado de estimação, né? Então eu tenho que ter força, coragem, né? Como dizia Santa Teresa para as monjas, estovir, que significa sejam homens. A Santa Teresa dizia para vocês: para de frescura, vocês sejam fortes, né? Estovir é sejam fortes, ao pé da letra, né? Mas pode ser traduzido também por sejam homens, né? Seja homem. Então, será que eu tenho essa fé forte, mesmo eu sabendo que eu sou fraquinho, como Davi, que era um rapaz, né? Mesmo sabendo que eu sou fraco, eu tenho uma fé forte para enfrentar Golias? Quem é Golias para mim? Golias para mim não é uma pessoa, né? Não pode ser uma pessoa. Por quê? Porque São Paulo diz lá em Efésios capítulo 6
que os nossos inimigos são os demônios. Porque o demônio às vezes tenta alguém, né, para fazer o trabalho dele. Mas os nossos inimigos são os demônios, né? Mas não é o demônio em pessoa, no caso nosso, né? Então, qual é a tentação? Qual é a fraqueza que eu tenho que enfrentar? Bom, aqui é infinito, né? Porque não tem fim. Mas eu queria dar um recado e um conselho da gente esse mês tirar um tempinho, né? Para ler um pouquinho a Bíblia. Ah, padre, por onde eu começo? Comece pela primeira carta de São João. Então lembra, São João, discípulo amado, ele tem 3 cartas. Leia a primeira carta de São João. Depois você lê os evangelhos, se você tiver tempo, né? Se tiver tempo assim, se... Tempo a gente tem, né? Tem até o fim da vida, né? Mas estou falando assim, né? Os evangelhos, os Atos dos Apóstolos, depois as cartas. Por quê? Porque esses são textos muito fáceis e muito simples, que foram escritos para as comunidades cristãs, né? Então, claro, se você tiver história sagrada, tiver esse livrão que eu falei, né, que é muito legal, quiser ler as histórias do Antigo Testamento também, eu falei tanto, né, deu vontade de ler, né? Mas, se eu quiser pegar a Bíblia para ler, um texto fácil, eu aconselho isso. Primeira carta de São João, muito bonito, né? Ler pelo menos o capítulo 1, capítulo 2, vocês vão ver que é muito bonito. Depois os evangelhos, aí depois começa do começo, né? Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos Apóstolos, tá? Então tá. Então vamos, resolve Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.